Olá! Bem-vindos à nossa segunda aula da jornada Coração e Corpo, onde eu vou explicar para vocês hoje sobre o campo de batalha, sobre quem está ensinando seu filho a desejar, a se relacionar e principalmente a amar, porque essas coisas são aprendidas. Então, você que está comigo desde ontem você aprendeu que educar para a sexualidade é muito mais do que simplesmente ter uma conversa sobre sexo, né? Educar a afetividade é muito mais do que ter uma conversa sobre o sexo. E que o sexo é uma das formas de se concretizar o amor e que a forma adequada de viver esse encontro sexual é dentro de uma estrutura de casamento, é protegendo o sexo, porque o sexo é bom. Então, isso é muito importante, estar bem claro, assim, o que veio de ontem, a base de ontem, e associar com o que nós vamos analisar hoje. Porque não ficam buracos na formação de um adolescente, na formação de uma criança. Na verdade, a gente faz um percurso até chegar na vida adulta. E esse percurso de chegar na vida adulta é composto por infância e adolescência. O que é esse fim da adolescência? É a gente olhar para aquela pessoa e pensar: nossa, ela tem autonomia sobre as atividades de vida diária dela, ela tem um domínio sobre quem ela tem uma liberdade de fazer as próprias escolhas e por isso a gente olha para essa pessoa e vê um ser adulto. Então, educar a afetividade e educar a sexualidade é, antes de tudo, chegar no fim, no objetivo de cada um, de vocês pais, de vocês mães, de vocês educadores, de vocês educadoras, que é formar um ser humano pleno, autêntico, ciente das suas potencialidades, ciente da sua própria vocação e que por isso, por tomar posse de quem ele é, faz opção entre escolhas boas. Ou seja, é uma pessoa que não é dominada pelos próprios sentimentos, mas de uma forma inteligente consegue reconhecer o que sente e consegue fazer opções boas dentro do que sente. Só que seria muito fácil se eu simplesmente dissesse para vocês que pai e mãe são a base de tudo e que por isso, se tem uma boa base, o caminho está pronto. A grande verdade é que sim, pai e mãe são a base de tudo. Porém, pai e mãe são uma andorinha, e andorinha só não faz verão. Por quê? Porque a andorinha, né? A andorinha pai, a andorinha mãe, que eu falei que são uma andorinha só, no caso são duas, mas não fazem verão sozinhas. Por quê? Porque o bebê andorinha, o seu filho, está embutido numa cultura. Ele nasceu numa casa que se encontra numa rua, que fica num bairro, que fica numa cidade, que está num estado, num país, frequenta uma determinada igreja, que faz determinado esporte. E dentro desses espaços, essa pequena andorinha, né, que a gente está formando para que faça verão junto com os pais, para que tenha uma formação adequada, para que viva valores, para que tenha um futuro formando uma família, vivendo a própria vocação de forma plena, se não for formando uma família, seja doando a vida por uma coisa que realmente importa. Essa andorinhazinha, ela olha para o lado e ela olha para os outros ninhos e ela se compara. Então, quando a gente fala sobre vocês prestarem atenção em quem está querendo ocupar o lugar de vocês na formação dos filhos de vocês, não é só sobre TV, não é só sobre rede social, não é só sobre música, não é só sobre professor, não é só sobre influenciador. São um conjunto de fatores, são muitos fatores ao mesmo tempo que competem pela atenção do seu filho o tempo todo, que competem com você pelo resultado da formação do seu filho. Como é que isso funciona? E por que a maioria dos pais, presta atenção que isso é muito importante, a maioria dos pais, infelizmente, perde espaço, chega tarde, perde a oportunidade e recebe o resultado da formação.
Ele não vê o processo acontecendo. Conversam comigo e dizem assim: "Ah, não, Érica, na adolescência dele, na adolescência dela, eu trabalhei muito. Naquela segunda infância, à medida que ele não precisava mais de mim para se alimentar, para se vestir, para isso e para aquilo, eu realmente descuidei. E aí, quando eu vi, de repente, o meu filho estava com um comportamento que eu não concordava, com um vestuário péssimo, com um vocabulário extremamente poluído. Eu vi aquilo pronto. Eu acho que do dia para a noite ele dormiu de um jeito, acordou de outro. E não, o que eu vou bater na aula de hoje com vocês é que o processo não é assim. É um processo. Seu filho começa a ter uma relação diferente com a cultura, com os amigos, com as referências, vai espelhando comportamentos. Na maioria das vezes, os pais não enxergam que isso está acontecendo, e aí eles choram quando os problemas que vêm disso aparecem. Porque a verdade é que os pais choram quando esses problemas aparecem. Choram porque percebem que perderam tempo. E tem 3 formas da gente lidar com um problema na afetividade e na sexualidade. Opção 1, a gente previne. E aí, isso é uma forma de lidar com um problema, sim, porque a gente tem que antecipar determinadas coisas e precisa formar para que ele saiba responder quando uma situação, um problema se aparece. A opção 2, a gente media o problema, ou seja, a situação está acontecendo, a gente não previu e a gente está mediando com aquela circunstância. E a opção 3 é remediar, ou seja, tentar remendar, resolver, quando o problema já está cristalizado. Nós vamos precisar sempre das 3 estratégias. Mas se a gente tem uma base preventiva, a gente tem que mediar menos coisas. Se a gente tem uma base preventiva, a gente tem que remediar com muito mais facilidade. O filho de todo mundo aqui vai ter problemas durante a adolescência. Isso é normal. Como toda criança tem birra, todo adolescente tem momentos em que está chateado com o pai e com a mãe, que briga com o pai e com a mãe, que tem comportamentos que não são os mais adequados e os mais educados. A grande questão é a gente olhando no somatório de comportamentos e no somatório da vivência desse adolescente para onde ele está caminhando. De uma forma muito sincera, ele está caminhando para um caminho de se tornar um adulto que faz boas escolhas, ou ele está caminhando para ser um adulto que vai ser refém do que escolheu na adolescência. É muito triste, e eu tenho certeza que vocês conhecem colegas que estudaram com vocês, amigos que estudaram com vocês, que tomaram determinadas atitudes na adolescência e que isso atrasou a vida deles 10 anos. Eu não estou brincando. Um problema afetivo, um problema em relação à própria vivência dos sentimentos atrasa a vida de uma pessoa há 10 anos. A pessoa escolhe mal o relacionamento, a pessoa estende um relacionamento que não deveria ser estendido, a pessoa passa por ambientes que não deveria passar, às vezes carrega uma doença que vem de uma vida que não é nem um pouco estruturada, nem um pouco ordenada. A pessoa atrasa a própria vida e a pessoa muitas vezes não tem a maturidade de virar e dizer: errei. A pessoa vira e diz: vivi. Vivi. E nós precisamos saber, de uma forma benedicente, apontar para os nossos filhos e dizer: Fulano errou. Fulano diz que viveu por orgulho, mas Fulano errou. Se Fulano não tivesse A, B, C e D, Fulano poderia estar. E aqui você completa a análise de Fulano. Fulano é uma pessoa ruim? Não necessariamente. Mas a mãe de Fulano não prestava atenção nisso. Mas o pai de Fulano não sei o quê. Ou então os pais falavam, mas Fulano não acreditava. Fulano mentia. Fulano fazia assim. Fulano fazia assado. Fulano escutava Beltrano e aí o comportamento era esse. Eu sei que ontem, você que esteve aqui, você já começou a enxergar de uma forma um pouquinho diferente a formação da afetividade e da sexualidade. Você começou a enxergar que não é uma conversa só. Mas, ao mesmo tempo, quem está chegando aqui
bem-vindo, vocês vão entender tudo no processo. E eu digo para vocês, assistam também a primeira aula. E aí, não deixem de estar no grupo para ter acesso aos materiais que são exclusivos do grupo. E eu prometo que nos próximos 40 minutos vai estar claro para vocês quem são as influências que disputam a formação do seu filho, como elas operam sem que você perceba e que ser um pai e uma mãe presente não é o suficiente para garantir que você seja a principal referência. Aliás, amanhã, no último dia, eu vou mostrar para você como a gente resolve essa questão de ser a principal referência, de ser a palavra final, de mesmo que os amigos do seu filho digam assim: ah, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, seu filho interiormente tenha a certeza de que a mãe dele, de que o pai dele está ali por ele, mais do que qualquer colega, mais do que qualquer amigo. Para poder construir todo esse conhecimento de uma forma sólida na sua cabeça, eu preciso que você reflita sobre a máxima: ninguém aprende a amar sozinho. Ontem eu falei, hoje eu vou repetir, amanhã também provavelmente eu vou ter que falar, porque essa é a base de uma afetividade saudável. Você reconhecer que você foi criado por amor, com amor e para amar. E se você é criado pelo amor, com amor, por amor e para amar, fica nítido que primeiro a gente experimenta o amor. E isso é filosófico, mas eu vou deixar bem concreto para vocês. O que um bebê tem a dar a uma mãe? Só cocô e choro. Objetivamente, concretamente, lágrima e choro. Ele não te dá um desenho, ele não te dá algo concreto, definitivamente ele não te dá dinheiro. Não estou diminuindo o valor dos bebês, tá, gente? Até quero um, por favor, coloquem nas orações de vocês. Quero muito engravidar. Mas um bebê não dá algo aos pais. Pelo contrário, um bebê experimenta o amor dos pais. Nós experimentamos o amor. Nós aprendemos na prática o que significa sermos acolhidos, respeitados, valorizados, cuidados. E nessa experiência, começamos a aprender o que significa amar alguém. Então, a criança que diz eu te amo, para o pai, para a mãe, para o formador, para a professora, para o avó e para o avô, o que é amor para aquela criança? Amor é aquilo que ela recebeu. E que ela recebeu sem querer nada em troca, porque ela não tinha condição de dar em troca. Se vocês param para pensar profundamente sobre isso que eu estou narrando para vocês, que começa a acontecer desde a gestação, que é você receber algo que não necessariamente você dá de volta, mas que simplesmente está ali. E mesmo que a concepção e a primeira infância de alguém aqui não tenha sido a melhor, tem algo transcendente que eu tenho certeza que te amou desde o primeiro milésimo de segundo e que nós todos somos capazes de sentir e de experimentar esse amor que é transcendente, que não se restringe a esse mundo. E esse amor e essas memórias são para a gente argumentos de que as crianças o tempo todo são formadas. E isso, como é que a gente percebe o que está formando nossos filhos? Lendo cotidianamente. Presta atenção quando eu digo cotidianamente. Precisa ser um exercício contínuo. Não tem como você achar que você vai tirar um dia no ano para formar seu filho, não é assim que funciona. Funciona a formação do seu filho quando todos os dias você observa. Érica, teve um dia que eu estava muito cansada e eu dormi. Ok, então existe um somatório de dias. E ao longo dos dias você vai observando o quê? O perfil dele no Prime, o que ele assiste no Netflix, o que ele assiste no Disney Plus, o que ele pesquisa na internet, o que e com quem ele conversa, quais shows ele quer ir, quais roupas ele veste, quais roupas ele quer vestir. Você vai vendo de acordo com a maturação do gosto e das preferências
exatamente o que ele quer passar de imagem, como ele quer ser lido. Tudo isso são indícios da personalidade que está se formando. O adolescente primeiro se sente amado, se sente acolhido e se sente seguro em família, só que existe um boom hormonal que vai fazer com que ele questione a estrutura familiar. É normal, é saudável, é esperado que o adolescente questione a estrutura familiar. E ele vai buscar naturalmente outros adultos e um coletivo da idade dele para ele comparar e para ele se sentir seguro. Esse grupo que ele vai buscar, esse adulto externo que ele vai querer conhecer, é ordenado por algo em comum: gostar ou odiar uma coisa. Então, você vai ter o grupo que vai gostar de determinada música ou o grupo que não vai suportar determinada música. Você vai ter o grupo que vai gostar de ler tais livros ou o grupo que detesta e que diminui quem lê tais livros. O grupo que ama futebol e o grupo que odeia futebol. Nesse sentido, esse pertencimento vai ser dividido e vai dar uma identidade. E essa identidade vai fazer com que eles se sintam reconhecidos. Eles vão sentir que eles podem sofrer juntos, reivindicar juntos e se sentir parte. E nada é de uma hora para outra. Você vê esses grupos se formando. Você vê esses interesses gritando. Você vê essas referências se pareando. E nisso, não adianta você dizer, e eu escuto muito isso: fulano é uma má influência, fulano não é bom, fulano isso, fulano aquilo. Você precisa fazer com que seu filho aprenda a olhar para fulano, reconhecer que ele gosta de fulano, que na maioria das vezes fulano é legal, mas que aquilo que fulano faz não é bom. Que aquilo que fulano faz vai ter um preço. E aí ele vai conseguir ponderar se vale ou se não vale a pena estar perto de fulano, andar com fulano, se isso vai fazer bem, se isso não vai fazer bem, o que acontece quando ele anda com fulano. As relações, as relações existem para espelhar amor. E todo amor que existe entre as pessoas, eu não estou falando aqui de amor erótico, eu estou falando de amor filia, estou falando de amizade, também pode gerar vida, pode levar para coisas boas, para uma vida na alma do outro, uma confiança, um pertencimento, uma segurança, um crescimento. Adolescentes querem construir grandes coisas. Adolescentes querem mudar o mundo. Adolescentes querem fazer coisas que deem a marca deles para o resto da vida. Adolescentes, quando gostam de alguém com a moral mal formada, quando eles dizem para você que fulano é maravilhoso e você olha para fulano, fulano se veste mal, fulano fala mal, fulano canta mal, o que está acontecendo ali? Ele se identifica com o sofrimento daquela pessoa. Ele se identifica e ele identifica que tem críticas ali que são mal formuladas. E algumas que são até injustas. E outras que são faltas de caridade. E se coloca como se ele fosse advogado de fulano. Fulano precisa da minha proteção, porque eu sou fã de fulano, então eu defendo fulano, porque você não entende fulano, fulano é muito profundo, fulano é muito maltratado, fulano é muito injustiçado, fulano é julgado, você é uma julgadora do fulano. Percebem a lógica por trás? Não é que eles estão dizendo que o errado é certo ou que o certo é errado. Eles começam a olhar para a pessoa dá atenção a eles, a pessoa parece que entende eles melhor do que vocês, porque é esse entendimento que eles sentem. Às vezes eles sentem que recebem mais atenção daquele grupo do que nossa,
ou que a nossa atenção está numa qualidade inferior, ou que eles precisam disputar nossa atenção com outras coisas, ou que eles são desmerecidos, ou que eles são diminuídos, ou que eles são tratados como se eles fossem mais novos. E aí eles olham para o fulano e o fulano também é injustiçado que nem eles, ou o fulano tem uma mínima coisa parecida com eles, então agora eles defendem fulano de você. E, e aí que tá a grande questão do grupo e de saber lidar com isso. Porque ao invés de ser conduzido para esse amor maior, para essa relação boa, o que que começa a acontecer? Começa-se a repetir hábitos e comportamentos que diminuem a nossa capacidade de amar. Tem 2 funcionamentos que acontecem: o funcionamento da criança e o funcionamento do adolescente. O adolescente acredita fielmente que ele é a exceção da exceção. Então, todo mundo todo mundo que usa droga tem um futuro ruim, mas eu, que sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, comigo não, eu vou controlar isso aqui. Todo mundo que bebe acaba exagerando na dose e passa vergonha, mas eu, que sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, eu vou saber lidar com isso. Todo mundo que usa determinada roupa e dança de determinada forma acaba fazendo uma coisa que vai, mas eu, comigo não. Comigo não. Então, qual é o funcionamento do adolescente? É o funcionamento de quem acredita em si mesmo a ponto de achar que vai ser a exceção. Ou o que mais sofre, ou o mais bonito, ou o mais relevante. O mais. Sempre o ápice. Enquanto a criança, não. A criança, e é por isso que é tão difícil para os pais que pegam essa transição da criança para o adolescente, dosar até que ponto conversar, até que ponto dar uma consequência, porque a criança, ela já funciona buscando o tempo todo a validação dos pais. Então, a gente sai de uma fase em que eles claramente querem nos agradar, querem o tempo todo a nossa atenção, para uma fase em que eles querem um desconhecido, ou um grupo, uma identidade, questionam o que eles viveram até então e sai de uma coisa para outra. E se você não estiver atento, você não vê esse processo. E quando isso acontece, né, essa diferença da criança para o adolescente, fica para gente uma sensação de falha. Por favor, gente, vai me dizendo se o que eu estou falando é concreto, se vocês estão com alguma dúvida, porque eu tenho acesso aqui aos comentários. E se vocês não entenderem alguma parte, porque eu estou tentando fazer o mais concreto possível, mas algumas coisas são bem filosóficas e eu preciso que vocês entendam o filosófico para que, quando eu chegue no concreto, nos meios de agir, vocês tenham essa base e vocês entendam por que eu estou dando determinada orientação. Mas essa diferença da criança e do adolescente vai explicar para vocês bem claro por que que para o adolescente, essa questão da diferença e essa questão do grupo grita tanto. E cabe a nós ter uma humildade muito grande de saber que o nosso amor vai falhar. O nosso amor falha. A gente grita, a gente exagera, a gente comete um ato de injustiça, a gente falta com a caridade, com a beneficência, com tudo aquilo que a gente gostaria de formar. E, e nesses momentos o amor não deixou de existir. Na verdade, nesses momentos a gente observa que tem um amor maior, que continua sustentando a nossa dignidade e a nossa capacidade de amar. E se isso vale para nós adultos, isso precisa valer para os adolescentes. E a gente precisa afirmar isso tudo neles. Por isso,
A gente tem que se questionar e esse questionamento tem que ser profundo e tem que ser constante. Quem está ensinando o que é amor para o seu filho? Quem está definindo a palavra amor para o seu filho? A palavra amor precisa vir antes da palavra sexo. Sem saber o que é amor, seu filho vai achar que sexo é o que o cachorro e a cadela fazem, que é cruzar. E tem alguém falando para ele o que é amor e o que é sexo. E mesmo que você seja um pai e uma mãe super presentes, que conversem com os filhos e que na hora do jantar perguntem a eles o nome dos amigos, as coisas, na maioria das vezes a gente vai perdendo o nosso protagonismo para outras pessoas e outras coisas, e nós precisamos sempre nos perguntar se nós continuamos ocupando o local principal, porque esse lugar é nosso. Esse lugar tem que ser seu. Você deve ser a pessoa a quem o seu filho recorre num problema. E se ele prefere recorrer enquanto adolescente a outra pessoa, tem algo errado. E termina a adolescência com ele sendo um adulto que vai construir uma estrutura e vai dar um sentido para a própria vida, que a pessoa para quem uma pessoa adulta tira a dúvida é um referencial religioso ou uma pessoa que está à frente na carreira, alguém que seja expert naquilo que ele está trazendo, vivendo, ou o cônjuge. E a gente cede o nosso lugar não porque a gente perdeu em importância, mas porque ele amadureceu ao ponto de que agora nós somos uma boa opinião. Entendo, tem um de 12 anos amando a live. Que bom. É concreto, estou passando por isso literalmente. Eu percebo muita confusão no dia a dia. Tem dias que estamos maduros, tem dias que estão infantilizados. Parece que dentro deles existe uma confusão entre sou grande e ainda não sou grande. É exatamente isso, Elô. É exatamente essa confusão, porque tem momentos, inclusive, que é bom estar grande. E tem momentos em que é ótimo estar pequeno. Vamos lá. Como é que a gente sabe se nós ainda somos, se nós permanecemos sendo a principal referência dos nossos filhos? Nós precisamos analisar uma palavra que eu gosto muito. Essa palavra é atenção. Quem está ensinando nossos filhos, quem está formando nossos filhos é quem tem a prioridade da atenção deles. Na adolescência, é comum que você perca bastante isso, ok? Só que aí vem um grande pulo do gato, que eu vou repetir várias vezes durante a live, mas que é importante você saber. Garanta, proponha, faça com que ele tenha grupos onde adultos bem formados repitam o que você fala em casa. Esse é um segredo que te ajuda muito. Um bom professor de esporte, um bom formador na igreja, um bom professor na escola, uma boa escola, uma madrinha bem formada, um padrinho bem formado. É nessa hora que a gente consegue dividir a responsabilidade e pedir que essas referências externas reforcem o que a gente vive na nossa família. Quem ensina nosso filho? A quem nosso filho dá atenção. Quem capta o interesse dele. Quem fala a verdade de forma clara. Adolescente não quer ouvir mentira. Adolescente não quer ouvir história da carochinha. Adolescente percebe seus erros. Se a gente não pede desculpa, se a gente não reconhece o que a gente tem a trabalhar, se a gente fala de uma posição de soberba hierárquica só por uma questão de idade, a gente perde o adolescente. Quem ganha nossos filhos? Quem não foge das perguntas. Quem vive algo atrativo para eles.
E aí não é só uma questão financeira. É claro que é muito legal olhar a vida da Virgínia e do Neymar, que eles têm muito dinheiro. Mas é quem vive um casamento autêntico. Quem apresenta um contraponto. Adolescentes são carentes da validação de adultos. E principalmente eles buscam adultos que sejam mais legais que seus pais. Por isso, nessa idade, os professores se tornam uma referência maior. Por isso que eles começam a falar de outros adultos para vocês e pode até gerar uma pontinha de ciúme. Porque o professor gasta tempo com eles. E eles precisam ser captados para fazer coisas grandes, desafiados a irem além. Senão, vai existir um movimento deles sofrerem e valorizarem coisas muito pequenas e se tornarem elas o centro da experiência. E se eu não estou conectado e me sinto relevante e modifico uma realidade, eu começo a me vitimizar. Então, o adolescente que sente que ele não está conectado, que ele não é relevante, ele se vitimiza, ele acha que ele é o maior sofredor, valoriza seu sofrimento e coloca alguém contra ele. E facilmente essa pessoa contra são os pais. Então, quando vocês falam assim, eu tenho dificuldade em falar de sexo com os meus filhos, a dificuldade de falar de sexo com os seus filhos não surge por causa do tema sexo. A dificuldade de falar sobre sexo com seu filho vem por causa do tema afetividade. Vem porque vocês perdem a intimidade. Vem porque a atenção dele está para outras pessoas, para outras coisas que estão ocupando o pensamento deles. E aí, quando surge um rapaz bacana, uma menina bonita, cheirosa, que pega a atenção do teu filho, um menino que, poxa, é cavaleiro, ou um menino que parece meio errado. As meninas, então, adolescentes, adoram se apaixonar por um menino meio errado. Quando aparece um menino mais ou menos errado, que ela tem a impressão que ela vai corrigir, não é para você que ela vai falar. E como essas experiências não estão sendo levadas para vocês, vocês não veem brecha para falar de sexo. Porque, na verdade, a conversa sobre sexo é uma das muitas conversas que vocês deveriam ter. Se vocês não conversarem sobre aquilo que está na atenção dos filhos de vocês, o filho de vocês não vai conversar com vocês sobre sexo. Vai ser uma conversa extremamente constrangedora. Vai ser uma conversa completamente descontextualizada. Vai ser você pegar aquele livro da década de 90 que Deus sabe as imagens que tem e que é péssimo, e você vai ficar nervoso de um lado, ele vai ficar nervoso do outro e ninguém vai se entender. Por quê? Porque a conversa sobre sexo é uma das conversas sobre afetividade que a gente precisa ter com o adolescente. Então, eu não estou aqui enrolando linguiça. Eu estou aqui construindo um fundamento sólido na sua cabeça. Que você entenda que o seu filho tem a atenção dele captada por muitas referências. E essa atenção captada por muitas referências preenche o que ele pensa e começa a direcionar os sentimentos dele. E aí ele começa a ter uma necessidade de ter esses sentimentos educados. E esses sentimentos vão ser educados por quem dá atenção para ele, para quem o grupo dele acha legal. E essa pessoa que vai ocupar esse lugar, que vai ter intimidade, vai dizer para ele algo sobre sexo. E se você mantém a atenção dele, se você mantém a intimidade com ele, se ele traz para você de quem ele gosta e o que ele sente, naturalmente acontece a conversa sobre sexo. Exatamente isso. Sua filha aceita muito mais o que a professora diz, é exatamente o que eu tô falando. É exatamente. Só que aí, a gente precisa retomar essa afetividade. A gente precisa saber quem é essa professora. A professora é boa ou não é? Você gostaria que ela escutasse essa professora? Que outros adultos podem reforçar o que você fala? Quem está ganhando a atenção da sua filha além dessa professora? Como a gente lida com isso? Não tem uma resposta só. A conversa sobre sexo deve acontecer depois de muitas conversas sobre afetividade. Muitas! Essa conversa precisa vir depois de uma abertura de intimidade. E essa conversa precisa vir antes da escola, gente! Antes, vocês têm uma data limite. A data limite de vocês é pelo menos 20 dias antes da escola apresentar uma aula para eles de reprodução humana
que vai ter um desenho, que vai ter método contraceptivo, e que mesmo que você tenha uma escola maravilhosa, são pouquíssimas, conto nos dedos as que vão falar de amor antes de falar de sexo. Você vai contar nos dedos, graças a Deus hoje em dia existem, 5 anos atrás não, talvez não existissem. Tá, mentira, eu conheço uma aqui no Rio de Janeiro que 5 anos atrás também dizia. Mas você vai contar nos dedos as escolas que vão falar de amor antes de falar de sexo. E mesmo assim, mesmo as escolas que eu amo e que falam brilhantemente disso, o seu filho deveria ter o direito de escutar primeiro você antes da escola, de saber esse mistério da vida pela sua boca e não de um professor. Que ele tenha um espaço tranquilo, que ele possa fazer perguntas sem ser julgado com os pais dele do que com os professores. A gente não deve delegar essa conversa. A gente não deve esperar a escola falar primeiro. A gente deve dar o tom dessa conversa. E para conseguir fazer com que isso não seja constrangedor, isso começa identificando sempre o que está sob a atenção dos nossos filhos e cuidando ativamente para que a gente mantenha um vínculo possível de entrar nessas conversas sem ser uma coisa estranha. Érica, já perdi o vínculo, como é que eu faço? Leva sua filha para fazer a unha. Érica, é um filho, como eu faço? Leva o seu filho para ir brincar no Escape 60. Leva seu filho para fazer uma coisa com você que ele goste. Joga videogame com ele. Vai no futebol. Pede para ele te ensinar alguma coisa. Depois que isso acontecer, você vai narrar para ele o processo de puberdade, que nem eu conversei ontem na aula de ontem. Ontem eu dei isso mastigado para vocês. Aqui eu vou falar muito mais sobre não vulgarizar o sexo, como não fazer seu filho vulgarizar o beijo, como não deixar seu filho abrir um comportamento vulgar. Ao mesmo tempo, eu não quero que seu filho abra um comportamento neurótico, porque isso também é um problema hoje em dia, que é aquele adolescente que acha que qualquer coisa vai ser pecado, que ele vai para o inferno, que ele está errado, que ela não pode botar um maiô. Pelo amor de Deus. Então, os dois extremos são extremamente problemáticos e geram uma afetividade completamente desordenada, que leva a uma frustração, que não leva à verdade, que não leva a uma vida plena. Para isso, você precisa estar firme. Para isso, você precisa estar presente. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício que pode doer um pouquinho. Pensa no seu filho ou na sua filha. Pensou? Agora, me responde no chat. Se ele tivesse uma dúvida sobre corpo, sobre desejo, sobre algo que ele ouviu no recreio, ou qualquer coisa nesse cenário, será que ele viria primeiro em você? Se a resposta é sim, com certeza, eu tenho certeza que sim, parabéns, você é uma exceção. Continua aqui para você conseguir fortalecer essa postura. Se você não tem essa certeza, preste ainda mais atenção nesse material, porque você precisa se tornar essa pessoa. Qual é a nossa meta? O que eu quero para os filhos de vocês, do fundo do meu coração? Eu quero que eles sejam pessoas, em primeiro lugar, seguras, livres, que façam o bom uso dessa liberdade e fazem bom uso dessa liberdade porque tem uma afetividade ordenada. Ou seja, o que é uma pessoa livre? É uma pessoa que não tem vício. É uma pessoa que não é escrava dos sentimentos.
É uma pessoa que consegue controlar a tristeza, a vontade, fazer o que ela se propõe a fazer. É uma pessoa que o centro da vida dela não é a sexualidade dela. E que por isso reconhece o que sente e de forma racional consegue escolher atender ou não. Ou seja, eu sou uma menina de 15 anos, com a afetividade ordenada. Eu vejo o Renan, de 17 anos. Renan é meu marido, tá, gente? Por isso que eu vou dar o exemplo com ele. Lindo! Ele era lindo mesmo, eu conheci ele com 13. A gente só namorou bem mais velho. Mas lindo do jeito que ele era. Cheiroso do jeito que ele era. Queria dar um beijo nele? Queria. Dei? Não dei. E foi a coisa mais madura a se fazer, porque olhando o comportamento do meu marido quando ele tinha 17 anos, não era pra eu dar um beijo nele. Se eu tivesse dado um beijo no meu marido quando ele tinha 17 anos e eu tinha 14, a gente não tinha casado. A gente não tinha casado. Ele tinha que amadurecer muito para ser hoje o homem que meu marido é, graças a Deus. E eu tinha que amadurecer muito para ser a mulher que hoje eu sou. Queria ter ouvido isso 4 ou 5 anos atrás. Gente. Então vamos estudar juntos e vai dar certo, porque eu quero que vocês sejam essas pessoas. Então, quando eu trago esse exercício para vocês, de que uma pessoa com afetividade ordenada, ela sente desejo, ela tem sentimento, mas ela livremente escolhe. Ela escolhe de uma forma inteligente. Ela percebe. Não vou dizer para vocês que com 14 anos eu tive todas as escolhas muito inteligentes, não, porque minha mãe não assistiu essa formação. Brincadeira, não ponho culpa na mãe, nasce a mãe, nasce a culpa. Mas naquela época não tinha formação, eu não tinha formação de teologia do corpo do jeito que eu tenho hoje. Eu comecei a estudar esse tema quando eu conheci o movimento Reino Christi com 18 anos. Então, ali no meio da adolescência, eu dei umas escorregadas bonitas em coisas que eu não deveria escorregar e que hoje eu falo com muita tranquilidade para os adolescentes que conversam comigo, porque é importante que eles escutem e que eles saibam também, com humildade, dos nossos arrependimentos. E no que os nossos arrependimentos nos custam. Então, qual é a meta? É que eles sejam livres, estejam com a afetividade ordenada, sejam capazes de reconhecer o que sentem de forma racional e escolham atender ou não. E quando eles forem atender, porque se um adolescente sente, o outro adolescente sente, os dois sentem em conjunto, os dois se olham como amigos, os dois têm mais de 15 anos, você vai proibir esse namoro? Érica, não proibiria, tá? Um menino bom, uma menina boa, Érica, não proibiria. Mas que eles saibam quando, como atender, como direcionar, como viver e aceitem orientação. Que eles direcionem para o bem a energia que a puberdade traz para algo bom. Agora, eu também não proibiria, pensando num grupo de adolescentes que eu acompanho e que eu sei que viveriam muito bem essa circunstância. Mas eu já orientaria outro grupo de adolescentes a não entrar num namoro porque não estão maduros, porque não reconhecem os sentimentos, porque fizeram escolhas ruins no início da adolescência e que por isso aquilo ali tudo está muito conturbado. Quem é seu filho? Até hoje, 11 anos, tem vindo falar comigo, mas mesmo assim tenho medo de alguma dúvida ela escolha buscar outra pessoa. Outra pessoa ainda não é o pior, querida. Porque outra pessoa, se você se cerca de bons adultos, ela vai escutar o que você diria. O que me preocupa é ela procurar a inteligência artificial, é ela procurar o Google, é ela procurar um monte de livro com capinha bonitinha que, na verdade, agora tem hot porn para pré-adolescente. Isso é o que mais me preocupa.
Minha filha tem 14 anos e diz que só queria andar de mãos dadas com o menino da escola. Oh, que fofa! Ai, gente, muito linda. Então, voltando para cá, qual é a nossa meta? É formar eles bem. E ser presente não é a mesma coisa de ser a referência. E a diferença entre essas duas realidades é onde está o problema. Ser presente não é a mesma coisa que ser a referência. E a diferença entre presença e referência é a origem do problema. Tem um monte de mãe presente que se torna invasiva e que os filhos criam mecanismos de esconder as coisas delas. E existem mães que são referência, que não precisam estar o tempo todo olhando históricos de conversas, mas que os filhos naturalmente vêm até elas. O que era próprio da infância? Apresentar coisas boas, sugerir bons grupos, dar boas referências. O que é próprio da adolescência? Formar essa liberdade. Eles vão reivindicar a liberdade. E vocês precisam, aos poucos, permitir essa liberdade, mas que essa liberdade vá acontecendo num momento em que eles só enxergam opções boas. Então, por exemplo, se eu estou entre ir no retiro da igreja e ir para o campeonato de tênis, tá ótimo. Eu só enxergo opções boas. Agora, se eu estou entre ir para o retiro da igreja e ir para uma micareta, cara, a opção não tá boa. A opção não tá boa. Tá escolhendo entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Interfere nessa escolha. O formar para a liberdade é que eles escolham coisas que aumentem a liberdade deles. Que eles não entrem num círculo de coisas que vão fazer com que eles tenham um padrão de escolha que é um padrão de escolha ruim, é um padrão de escolha em que o corpo deles vai sendo naturalmente a palavra me foge. Vulgarizado. Vulgarizado. O nosso corpo não é que nem um McDonald's que você pode, sei lá, olhar como se fosse uma coisa de cotidiano. Nosso corpo precisa ser respeitado. Eu preciso que o seu filho, que a sua filha, conviva num primeiro plano com excelentes opções. Num segundo plano, com referências neutras. Escolher entre algo bom e algo neutro ainda está ótimo. Algo neutro, algo que não é potencialmente ruim, mas que talvez não traga benefício nenhum. Ok, isso faz parte. Então, é entre, por exemplo, ir no grupo jovem ou então ir comer uma pizza com a amiga X. Talvez a amiga X, nesse momento, seja uma referência neutra, que eles possam optar, que eles possam sentir falta do grupo de jovens, sabe? E que em algum nível eles também consigam conviver com referências ruins. É importante que seu filho vá numa festa. É importante que seu filho veja os amigos dele bebendo. É importante que seu amigo, não os amigos mais íntimos, mas que veja conhecidos bebendo. Eu espero que os amigos mais íntimos do seu filho não exagerem no álcool. Mas é importante que ele veja os amigos fazendo algo ruim e é importante que ele veja a consequência dessa coisa ruim e é importante que ele se sinta incomodado com essa coisa ruim. É importante que seu filho perceba que um ambiente não é para ele, ligue para você e peça para você buscá-lo. Mas é importante que ele tenha tido a liberdade de chegar nesse ambiente que é ruim, para ele passar por essa experiência de te ligar. Porque se o seu filho não tem a opção de ir numa festa ruim e passar por aquilo, não gostar e te contar, se você proibir ele de qualquer festa que seja ruim, o que vai acontecer? Ele vai idealizar esse espaço. Ele vai colocar na cabeça dele como se fosse muito mais legal do que realmente é. E ele vai mentir para poder conquistar. Então, prestem atenção no que eu estou dizendo. Num primeiro plano, os adolescentes precisam conviver com referências boas.
Num segundo plano, os adolescentes precisam conviver com referências neutras. Os adolescentes precisam sim ter a opção de irem para alguns espaços que não são bem formados, que não são ao máximo perigosos, mas que apresentam coisas sim que são inadequadas, para que você consiga ver eles dizendo não, para que eles percebam a liberdade de dizer não, para que eles tenham a coragem de dar esse limite. E quando eles dão esse limite, é que você vai percebendo que você pode dar mais liberdade a eles. Se você restringe qualquer situação que seu filho possa errar, se você não dá a ele a vivência num espaço em que ele possa cometer algo errado, que ele possa ter um tombo, o que vai acontecer é que ao invés dele cair num buraco pequeno, ele vai flertar com o precipício. E aqui E aqui, eu não falo que essas pequenas coisas ruins são drogas ou uma sexualidade exacerbada. Aqui eu tô falando também sobre, por exemplo, o seu filho, ele quer virar à noite estudando para uma prova. Deixa ele virar à noite, sentir o cansaço, se arrepender. Deixa, você já avisou que não é bom fazer isso. Você já avisou que não é bom ficar acordado até tarde. Deixa um dia, deixa ele pagar a língua. Senão ele vai gerar uma sensação de que é você que não deixa nada, que você é o problema de tudo, que você é isso, você é aquilo. E quando ele tiver a liberdade, ele não vai fazer opção boa, porque ele não testou. Ele não testou e valorizou mais sua opinião. Ele seguiu sua opinião porque ele não tinha a opção de seguir a dele. Então, eu tô falando sobre virar uma noite. Eu tô falando sobre ele gastar um dinheiro com uma bobeira que ele queria comer e depois não ter o dinheiro para comprar um negócio que ele queria. Eu falo sobre ele perceber que as coisas acabam. Eu falo sobre ele sentir vergonha de uma fofoca. Eu falo sobre ele sentir o peso de ter feito alguma coisa errada. Eu falo sobre ele sofrer com o próprio erro. Se o seu filho não erra porque você não permite ele errar, quando ele tiver a liberdade de errar, o erro dele vai ter uma magnitude muito maior. E vocês não vão conseguir controlar o tempo todo a vida dos filhos de vocês. Então, de verdade, pobre do adolescente que acerta tudo porque a família não dá possibilidade ao erro. Pobre do adolescente que acerta tudo porque a família não dá a possibilidade do erro. Porque não tendo levado um tombo, ele vai ter uma queda muito maior. Ele flerta com o precipício. Água, gente, minha garganta tá acabando, tá morrendo. Olhando para o nosso objetivo, que é formar uma pessoa adulta e livre, a adolescência é a última etapa antes dessa vida adulta. E o adulto escolhe. E a gente escolhe e aprendemos a escolher observando as consequências das nossas escolhas e das escolhas dos outros. Por que que a gente sente vontade? Por que que a gente olha uma pessoa, por exemplo, pulando de paraquedas, experimentando uma substância, bebendo álcool, beijando de forma exacerbada e a gente sente curiosidade? De novo, todo mundo sente curiosidade. É normal sentir curiosidade. De onde vem essa curiosidade? Essa curiosidade vem de um vazio existencial que existe no ser humano. De novo, nós fomos criados por amor, com amor e para amar. E todas as sensações do ser humano são efêmeras, ou seja, elas vêm e elas passam. A melhor comida não te impede de sentir fome de novo. A melhor bebida não te impede de sentir sede de novo. A melhor festa em que você se sentiu com super amigos não te impede de experimentar de novo a solidão. O dia em que sua beleza chega ao ápice não impede no dia seguinte da espinha nascer no meio da testa. E existe um vazio dentro de nós em que a gente busca o tempo todo preencher,
E esse vazio só é preenchido pela verdade, e a inquietude nos faz buscar, de todas as formas, sensações ápices, sensações intensas para responder esse vazio. Então, eu sinto um vazio e eu busco a melhor comida, achando que essa melhor comida vai me preencher. Eu sinto um vazio e eu busco o ápice do prazer, o ápice da adrenalina, achando que essa adrenalina vai me preencher. E na afetividade, o que esse vazio faz? Ele vulgariza o beijo, ele esvazia e faz com que o adolescente aceite o toque. E uma vez o toque naturalizado faz o adolescente desmerecer o sexo. E vivendo o sexo de forma vazia, ele vai buscar mais adrenalina. Porque a adrenalina mal conduzida dá a sensação efêmera e curta de preencher esse buraco. Existe uma diferença gritante entre a gente e os macacos, entre a gente e os cachorros, entre a gente e os bichos. Nós não somos guiados por instinto. Instinto é uma resposta biológica relativamente automática. Nos animais, isso vai organizar o comportamento. É claro que nós temos uma parte da nossa natureza que é biológica, um corpo que tem hormônios, tem impulsos, e tudo isso se dirige a esse vazio existencial. Os hormônios, os impulsos, as vontades se dirigem a isso. Mas o ser humano não é regido pelos impulsos. O ser humano não é dirigido pelo instinto. O ser humano não é dirigido pelo desejo. O instinto traz uma necessidade orgânica e o vazio existencial gera a falsa sensação de que, se a gente atender todas as vontades do corpo, nós vamos ser plenamente felizes. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A nossa natureza vai além do orgânico que é descrito pelo biológico. As pulsões e os impulsos falam sobre o corpo querer materializar o amor de uma forma primitiva, encarnando o desejo e trazendo para a satisfação sexual um papel muito maior que o sexo tem. Eu preciso que vocês entendam que sexo é uma coisa maravilhosa. Sexo é uma coisa bonita. Sexo é uma coisa que vale a pena ser revivida. Mas sexo é tão bom, tão maravilhoso, vale tanto a pena ser revivido, que deve ser protegido. Porque se ele não é protegido e é vulgarizado, eu diminuo o prazer dele em relação à minha vivência com o outro. E eu começo a ter que acrescentar termos acessórios para ter prazer através dele. Então, o sexo, ele é a materialização do amor concreto entre homem e mulher. E quando ele é vivido plenamente no casamento, ele traz a segurança de eu ser com e de eu ser para o outro. Ele reflete um transcendente. Independente de você errar, eu vou te amar, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida. E por isso eu te prometo ser fiel. Prometo não ter medo de receber e criar nossos filhos, de direcionar nossos filhos para a verdade e de ter uma vida plena e feliz. Nossos filhos vão experimentar a plenitude do amor, sendo amados em família. E vão reproduzir essa plenitude quando se derem por amor nos seus próprios matrimônios, ou doando as próprias vidas por amor às pessoas e à verdade, de uma forma que a vida deles vai ser fecunda. Fecunda em primeiro sentido, para depois ser materialmente. Então, primeiro ela é fecunda em sentido, ela é plena, para depois poder ser materialmente. A pessoa que é madura e é feliz não depende do sexo, sabe viver sem o sexo. O sexo entra como um encontro de amor protegido por uma promessa eterna. Então, o sexo não é parte da vida adulta, como se nós fôssemos cachorros que respondem a um instinto, que se não faz aquilo ali no mês, tem até um problema por nunca ter engravidado. Não é isso. Não é isso. Sexo é uma forma de amar concretamente protegida, que aumenta a união entre as duas pessoas que o fazem e que por isso tem um potencial procriativo. O sexo é a forma concreta de amor. Agora, se a minha vida não é fecunda fora do sexo, se a minha vida não tem sentido
Fora do sexo, eu deturpo o valor e a magnitude do sexo e eu jogo para o sexo a responsabilidade de me realizar em toda a minha vida. E isso vai gerar um vício e uma vida completamente pelo contrário, com muito menos sentido, com muito mais vício. Uma vida em que você se sente escravo daquilo e se você não tiver sensação, você acha que seu dia, que seu momento foi horrível. Não tem nada mais triste do que uma pessoa que sente que precisa gozar para conseguir estar com o humor bem, para poder estar descansada, para poder estar feliz. Ela se torna plenamente escrava daquilo ali. Então, é, cada um de nós tem uma vocação imaterial, um sentido na vida, na doação. E no encontro desse sentido, se estamos numa composição de família, o sexo me faz amar mais unitivamente meu esposo. E me ajuda a amar o meu esposo como única pessoa com quem eu tenho esse encontro. E aí faz com que o meu amor pelo meu esposo seja ainda mais único. E que a consequência desse amor tenha a potência de gerar a vida. Mas se fosse unicamente algo para gerar a vida, o corpo da mulher poderia engravidar em qualquer dia do mês. Por isso, o desejo humano é muito maior do que o instinto do cachorro. Porque a satisfação plena do humano não se reduz ao gozo sexual. Se o gozo fosse necessário à felicidade humana, a gente não viveria mais tempo, comparativamente, dormindo, trabalhando, conversando, se desfrutando de uma arte, ouvindo uma música, do que no ato sexual. Se o sentido da felicidade fosse esse, a gente preencheria o nosso tempo com isso. E esse é o problema de uma educação sexual, muitas vezes dadas nas escolas, que trata o sexo como se fosse uma etapa de maturidade necessária a ser descoberta por adolescentes para uma maturidade humana. Esse é o problema de ver a educação sexual como se fosse aprender a colocar uma camisinha e tomar pílula. Porque é dizer, o maior prazer que você pode naturalmente ter deveria ser desvinculado de uma consequência natural, que é poder ter um filho. E deve ser tão naturalizado a ponto de você achar que experimentar e descobrir o que gosta, permitindo que Deus sabe quem entre em você, dentro do seu corpo, e você vá dentro do corpo do outro sem critério. Como se você fosse aprender a viver como animal. Como se a sua existência não valesse mais do que de um cachorro. Se você vale mais que o cachorro, você precisa respeitar o seu corpo. Mais do que o cachorro respeita o corpo dele. Seu critério não pode ser atender todas as suas vontades, mas observar esse vazio existencial e não ser escravo da adrenalina. Encher sua vida de sentido para enxergar além das relações por prazer. Então, presta atenção no que eu estou falando, porque isso é muito profundo. Porque a gente vai observar isso dentro da cultura. Essa cultura que fala assim: ensina o que é sexo, porque o adolescente vai fazer sexo, você querendo ou não, e aí é melhor que ele não pegue uma pereba do que ele pegar uma pereba transando, já que ele vai fazer isso. Que, que visão negativa! Que visão pobre! Claro que não! Se o adolescente entende o que é amor, e entende que o sexo é a materialização desse amor, e que no sexo ele vai ficar vulnerável e o sentimento dele vai crescer e ele vai se dar inteiramente e ninguém vai conhecer ele tão profundamente por dentro do que a pessoa com quem ele transa. Se você conseguir explicar isso para ele, se ele conseguir entender isso, se ele conseguir discernir os sentimentos dele, ele consegue observar que não vale a pena se entregar a qualquer pessoa. Não vale a pena. É uma vulnerabilidade que deveria ser aberta a uma pessoa só. E que quem faz isso antes do tempo não só tem a chance de pegar a pereba, porque a pereba nesse sentido é o menos grave, mas a pessoa sente o coração ferido. Ou então a pessoa sente a sensação banalizada. A pessoa vai precisar de sexo para chegar numa plenitude. Entendeu?
Observem a cultura. A cultura vende que o sexo realiza. A cultura vende que o sexo não precisa do amor. A cultura vende até que o amor atrapalha o sexo. E se nós não educamos o coração, nós precisamos entender que o objetivo da cultura é uma palavra com 2 sílabas: comprar. O objetivo da cultura é gerar um desejo de compra, de desfrutar e de usufruir. Quando a felicidade humana está associada ao ser e ao se doar. A cultura aponta para compra, porque aí você entra numa lógica de consumo, e isso dá dinheiro. E a felicidade está associada ao ser e ao doar, ao viver pelo que vale a pena. Então, se alguém está no campo do usufruir, reduz o valor do outro a quanto prazer aquela pessoa pode me dar. E surge aquela máxima: como é que você vai casar sem ter transado? Como é que você vai saber se ele te satisfaz? Como se aquela pessoa valesse o quanto prazer sexual ela consegue te dar. E esse é o ápice do egoísmo. E esse é o caminho de não ter a verdadeira alegria. E esse é o caminho, muitas vezes, do marketing, que trabalha esse desejo, que constrói ele para que a gente ache que felicidade é consumo. Felicidade é idealização. É você pensar o carpe diem, é você pensar, aproveita o dia, não pensa no amanhã, vive a adrenalina, se sente vivo. E isso é muito forte para os adolescentes. É vender uma vida em que eu não me frustro, em que eu consigo ter prazer com várias pessoas e que, na verdade, eu sou mais maduro que os meus pais. E isso tá em muitos filmes, em muitas séries. Observem, comecem a quando vocês assistem um filme com os filhos de vocês que tem um personagem jovem, comecem a observar se naturalmente eles não idiotizam os pais. Se eles não colocam os pais como completamente alienados da vida dos filhos. E apontem isso para os filhos de vocês conforme vocês forem assistindo os filmes com eles. Então, existe essa lógica do consumo e que o relacionamento vira produto. Até a forma com que a gente ama. E essa indústria da pornografia, ela é uma indústria milionária. E é essa indústria que sai financiando um monte de conteúdo, um monte de show, que faz uma senhora de 60 anos colocar um maiô de uma forma bem inadequada e cantar música infantil. Se a gente se submete somente numa lógica de consumo, a gente desvirtua o nosso coração para pensar em o tempo todo ser servido. Então, por dinheiro, existe uma cultura que associa a plenitude do ser humano a tudo ter, a tudo ser atendido, a tudo experimentar e a tudo consumir, colocando como se a experiência da satisfação fosse a plenitude. E isso faz com que se eduque de forma inadequada à razão, para que, vivendo os sentimentos, as pessoas sejam conduzidas a esse consumo e a esse impulso de nunca ponderar. Então, é o que a indústria quer. A indústria quer adolescentes que achem natural se estimular para consumir vídeos eróticos, para consumir todos os tipos de produto, com o coração bem quebrado para achar que a felicidade está em todos os procedimentos de beleza, que a felicidade está sempre na próxima roupa, no próximo passeio, no próximo isso, no próximo aquilo. E, na verdade, a felicidade está numa vida que faz sentido. E isso precisa estar muito claro. Isso precisa estar muito claro.
Porque o filme tem a ideia de vender o sítio, de vender o lugar onde ele está sendo gravado, a roupa, o jeito, tudo. A artista também. Qual é a marca que patrocina a artista? Porque não é à toa que com o declínio do cigarro surge o vape, surge o pod, e sempre de um sabor associado a algo do paladar infantil, para que o pré-adolescente comece a consumir, ache aquilo bom, ache aquilo ali uma marca de maturidade e gere uma série de consequências para a saúde deles. Entende? E é nesse sentido que precisa estar muito claro que o problema não é o sentimento, porque duas pessoas com literalmente o mesmo sentimento, com a mesma origem de sentimento, vão ter vidas completamente diferentes dependendo de como amadurecerem e construírem a vida a partir desse sentimento. O sentimento não determina o comportamento. A forma com que a gente cria essa consciência, que a gente reforma a consciência, para a consciência saber lidar com o comportamento, lidar com o sentimento, é que cria o comportamento. Se o sentimento está mais alto que o crivo da razão, você pode ter certeza que aquela pessoa vai ter um comportamento egoísta, porque ela vai querer pensar somente nela. Agora, se racionalmente a gente passa a entender e a filtrar os nossos sentimentos, a gente direciona nossas escolhas. Quando a gente olha os nossos filhos, a gente não vai negar que os hormônios gritam. É o biológico. Mas, ao mesmo tempo, a forma com que eles interpretam, que é o psicológico, grita também. E o ambiente onde eles estão vai trazer uma identidade para esse grito. E a relação que eles têm com Deus vai ajudar eles a direcionarem ou não esse grito a algo transcendente. Então, nascemos numa família, numa cultura, temos acesso a uma escola, vivemos num momento histórico e interpretamos essa experiência a partir da nossa história pessoal. E ao longo da vida nós vamos fazendo escolhas. É uma rede de relações. E cada um dos ambientes que a gente frequenta fala e grita algo sobre amar, desejar, ser homem, ser mulher e construir relacionamentos. O que eu vou falar agora vale sem brincadeira uns R$ 1.000. Só a partezinha que eu vou explicar agora. Que é uma coisa que vocês não vão ter em outra fonte. Eu vou explicar uma coisa para vocês que vai ser a chave de vocês conversarem com os filhos de vocês sobre afetividade. Nós temos um pêndulo. Já viram um pêndulo que faz assim, ó, Já viram um pêndulo? Nós temos um pêndulo sobre a nossa identidade. Todo pêndulo tem um ponto fixo e tem uma haste. E aí, ele circula fazendo referência a um ponto fixo. Esse ponto fixo é a verdade. É quem nós somos. E o que é a verdade? A verdade é a adequação do meu intelecto à coisa. A verdade é a adequação do meu intelecto à coisa. Essa definição não é minha. Depois no material eu posso dar até a referência dessa frase, que essa frase é ótima. O que significa a adequação do meu intelecto à coisa? Significa que eu observo um fenômeno, que eu observo uma identidade, e verdade é eu racionalmente aprender a verdade da coisa, a verdade que se dá. Qual é o grande problema na afetividade? Vão ter duas forças extremas para onde esse pêndulo vai circular. E essas duas forças extremas são: meu amor, seu corpo diz, mas quem decide é você.
Você tem o direito de decidir de forma egoísta, individualista e empoderada. E aí você está acima da verdade. E você pode dizer para o seu corpo o que ele deveria ser. Esse é um extremo. E o outro extremo é: o seu corpo diz, mas você deveria manipular seu corpo. Você não deve observar a verdade do seu corpo. Você deve manipular a matéria do seu corpo para fazer com que ele diga o que você quer. E aí, você manipulando quantas vezes você quiser, você mexe na sua essência e na sua identidade. Olha a perversão da pessoa humana aí. E tudo isso, gente, é político, tá? Tem um ganho político em ensinar as pessoas que elas podem estar acima da verdade, e a verdade é uma só. Então, existe um ganho político em dizer que a verdade não é uma só. Existe um ganho político em dizer para as pessoas que elas podem estar acima da verdade. E existem interesses econômicos para que isso se fortaleça na adolescência. Até aqui, eu falei de princípios. Agora eu vou falar de nomes, de lugares e de situações reais. Não se defendam. Observem. Lembrando que a gravação vai ficar disponível somente no grupo da jornada. Não é isso? Para quem estiver no grupo da jornada. Link fixado na live. Quem é @Amanda C. Pinheiro? Ah, muito obrigada, Amanda C. Pinheiro. Então, vamos lá, sem se defender. A primeira influência não está na rua, está na sala. É a tela, é o algoritmo, é o celular do seu filho. O algoritmo não te conhece, mas conhece seus valores. E o algoritmo, sobretudo de adolescentes, é direcionado para apresentar marcas e padrões de comportamento. Existe um interesse econômico sobre isso. Então, o algoritmo vê um perfil de adolescente, vê um menino, vê uma menina, e ele sabe o que oferece. Depois, existe aquilo que está fora de casa. Seu filho passa metade do dia na escola. E o meu problema não é a escola, não é o recreio, mas é que no recreio, no grupo de amigos, no jogo online, ele vai conversar com gente que você nunca viu. Os pares formam valores. Os pares induzem interpretações do mundo. O grupo induz um tipo e um padrão de pensamento. E nessa idade é normal, é comum, é saudável que o seu filho passe mais tempo escutando os amigos do que você. E isso não é uma falha sua, isso é a biologia. A gente pode brigar com ela. Essa parte é hormonal. E as coisas passam a ser disfarçadas de inofensivas. A cultura gosta de parecer: ah, não tem nada. Ah, não faz mal. Ah, mas é tão levinho. Ah, mas a Taylor Swift é a favor do aborto. Por que será que a Taylor Swift é a favor do aborto? Por que será que a Taylor Swift se veste do jeito que a Taylor Swift se veste? E eu não sou contra ninguém proibir a Taylor Swift, tá? Eu não sou contra ninguém proibir a Taylor Swift. Pelo contrário, inclusive sei as coreografias que os adolescentes gostam de dançar na música dela. Isso não é um problema. O problema é você saber pegar a letra da Taylor Swift e saber interpretar, saber conversar, saber o contexto e saber qual comportamento seu filho deve ter em relação a isso. Que não pode ser um comportamento afetado de achar que tudo é do dia. Você já entendeu o resto da palavra. É muito mais perigoso aquilo que é inocente, que tá dentro de um desenho. Gente, eu odeio a Bluey, tá? Pronto. Desabafei. Uma música, um vídeo, aquilo que todo mundo assiste. E que vai se plantando sem você perceber. E eu sei que pesa.
Eu sei que esse momento é aquele momento que dá vontade de você simplesmente fechar a live e fingir que isso não está acontecendo. Deixa eu fingir que a Erika não existe. Mas eu preciso que vocês fiquem, porque agora é a hora que eu dou uma chave que ajuda a mudar essa realidade. A gente não vai eliminar a Taylor Swift, nem as influencers, nem a Bluey, tá? Não dá. Mas a gente pode ser a voz que fala mais alto. E amanhã eu falo como? Ha! A aula de amanhã tá o máximo. Onde entram os pais? Pais não escolhem as genéticas dos filhos. Pais não conseguem construir um ambiente perfeito. Nenhuma família consegue. Mas é aquela missão que você não pode delegar. Os pais ajudam os filhos a dar significado ao mundo. Vocês podem e vocês devem deixar claras as manipulações da verdade que a gente observa no mundo e o efeito disso na vida de cada pessoa. Os pais não conseguem fazer e reforçar isso sozinhos. Por isso, a gente tem a necessidade sempre de comunidades que vivam de forma coerentes e se reforcem entre si. Então, a gente não é bom que a gente impeça eles de encontrarem ideias diferentes. Não é bom, a gente não pode e a gente não deve impedir que eles compreendam essas ideias. É importante que eles entendam, até para eles verem as incoerências. Não é bom que vocês impeçam todos os sentimentos são bons, mas se identificados e educados. O papel de vocês é dar significado ao que sentem. O papel de vocês é o trabalho mais bonito da educação. Eu quero que seus filhos encontrem ideias diferentes, mas que quando eles encontrem ideias diferentes, eles tenham os critérios para dar significado às coisas. Porque aí as pessoas de fora não vão conseguir formar o que é formado dentro de casa. Ok? Deve estar muito claro a verdadeira definição de liberdade, que a nossa querida Madre Maria Helena de Cavalcante, mãezinha das Irmãs de Belém, botava num cartãozinho de todo mundo que fazia crisma lá, eu uma delas, que dizia que liberdade é a capacidade de fazer opção entre escolhas boas. Eu ouvi essa frase pela primeira vez com 15 anos, no convento das Irmãs de Belém. Que frase fantástica! Fazer opção entre coisas boas. Amadurecer é não só escolher entre o certo e o errado, mas é discernir entre vários bens possíveis. É você discernir para onde seus talentos te apontam. É você discernir qual é a decisão que respeita mais a mim que ao outro. É o mundo deixar de ser binário. E a verdadeira liberdade não é obedecer naturalmente e automaticamente o que você quer. É escolher conscientemente o bem. E essa formação vai se dando ao longo da vida. Então, eu digo, queridas mães, queridos pais, principalmente a quem disse que gostaria de ter me ouvido 4, 5 anos atrás. Nunca, nunca, nunca é tarde para começar. E definitivamente, a formação nunca, nunca, nunca acaba. Então, nunca é tarde para começar, ao mesmo tempo que nunca acaba. Nas pequenas interpretações que nós fazemos todos os dias daquilo que nossos filhos vivem, a pergunta nunca é apenas o que ele está sentindo. A pergunta é quem está ensinando ele a sentir e a dar significado ao que sente. Qual significado está sendo dado, para onde isso move a vontade dele, as convicções e as decisões que ele vai construir no coração dele. Como agir? Vou dar aqui 3 pontinhos do como, tá? Agir preventivamente, mediar situações, interpretar o passado. Eu ensino mais amanhã. Alguns conselhos que amanhã eu vou aprofundar, mas que aí vocês já ficam com curiosidade do porquê. Evitar fone de ouvido, não deixar quarto ser masmorra, ter uma cultura de encontrar e colaborar com as famílias amigas,
ter bons formadores externos. Educar para o amor é ajudar nossos filhos a saberem quem eles são. Saberem o valor do próprio corpo, o valor do outro, o sentido das relações que constroem. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E nem devem ser criados. Parem de dizer por aí que vocês criam filho para o mundo. Eu não acho que ninguém tem que criar filho para o mundo. Mas estando no mundo, precisam aprender a lidar com as coisas do mundo e a desenvolver uma forma benedicente, precavida, misericordiosa e prudente de estar no mundo. Nós não vamos escolher tudo o que eles vão viver. Mesmo nos ambientes mais protegidos e ideais, o ser humano, na sua limitação e egoísmo, tem a capacidade de ferir. Por isso, saber reconhecer o problema da relativização da verdade e do trigo limpo, que amanhã eu vou falar bastante desse trigo limpo, esse trigo limpo que é muito perigoso, que é quando a gente começa a achar que nossos filhos só podem conviver com 5, 6 pessoas ou com tal contexto, e esse trigo limpo fere, e às vezes fere mais do que a verdade relativizada, e às vezes o trigo limpo faz a criança buscar, faz o adolescente a buscar esse ambiente relativizado. Nós vamos poder ajudá-los a olhar para essa experiência com critérios. Bom, quando você entrou nessa live, talvez você tivesse pensado: eu sou presente, eu sou super referência, se eu fizer meu trabalho direito, agora você vai se perguntar: eu sou a principal referência ou eu sou apenas uma das vozes? Você não perde a referência porque alguém tirou de você, você perde porque deixou de ocupar o espaço que é seu. Amanhã a gente vai aprender a retomar esse espaço. Amanhã é o último dia, é o mais importante, porque eu não vou falar de problema, eu vou falar de solução. Eu vou dizer o que dizer, quando dizer, como dizer, frase por frase. Da criança de 4 anos que pergunta de onde vêm os bebês, até o adolescente que já não pergunta mais. E se hoje você entendeu quem está disputando e como está disputando a atenção do seu filho, e que essa atenção forma afetividade, amanhã você vai saber exatamente o que fazer sobre isso. E se essa live gerou um incômodo positivo em você, e eu espero que tenha gerado, por favor, me ajuda divulgando com um pai e com uma mãe que precisa ouvir isso. E aí eu vou pedir individualmente que no pessoa a pessoa vocês mandem para uma família que vocês amam. E convida essa família para voltar amanhã às 8 horas para o mesmo lugar. Amanhã a gente resolve tudo, tá? Boa noite.